emocionais. Eu quero dizer que ainda é cedo para criticar totalmente ou abertamente as reformas. No Tribunal do Júri houve um grande número de reformas, em outros dispositivos do Código de Processo Penal, muitos deles absolutamente antagônicos entre si, absolutamente antagônicos, e devo dizer, todos com o rótulo de serem novidade, novos, mas nem por isso melhores do que a legislação revogada. Olha, bela análise. O professor Edilson, ele veio aí, com a sua brilhante fala, não tenha dúvida nenhuma, ele veio a coroar uma das ideias que eu tenho e defendo aqui nesse programa por diversas vezes. Porque nós temos o péssimo hábito de dizer, a lei é ruim, precisamos alterá-la. E cada vez mais nós percebemos que nós temos alterações extremamente casuístas, sem pensar, muitas vezes, alterações de coisas boas, como você mesmo acabou de colocar. Não é? Coisas boas, coisas que podem ser aproveitadas pela simples vontade de trocar o velho pelo novo. É isso que acontece. Não é? Então, eu me bato e já defendi essa ideia diversas vezes aqui nesse programa, que nós precisamos parar com esta mania, porque para mim é uma mania, de falar, precisamos mudar a lei, precisamos alterar a lei. Se a lei precisa ser alterada, essa ideia precisa ser madurada, ela precisa ser pensada e principalmente ser realizada por pessoas que conheçam a matéria, não é? Não por leigos, como muitas vezes acontece. Né? Acho que esse é o grande problema. Né, Walter? Eu estou lendo aqui que já tem participação de uma advogada de Florianópolis, né? E ela primeiro pergunta qual é o nome da obra do senhor, essa do Maníaco que a gente comentou, né? É O Julgamento de um Serial Killer, que é a editora Malheiros, de 2004, né? E aí ela continua aqui, daí já é outra pessoa, né? Aqui os Malbin, daqui a gente usa codinomes, né? Depois eles entram e se identificam, que deve ser de São Paulo. Tem que haver uma renovação no Código Penal, mas tem que ser levado às claras. É pena que o povo brasileiro não liga, né? Quer dizer, tá vendo? Eles também concordam. Estou aqui. Aqui tem também outra coisa interessante, Cílio. Eu terminei pulando a pauta, mas diz outra aqui também. Gostaria de saber do senhor promotor o que acha dos abusos das instituições psiquiátricas. Bom, o caso do maníaco do parque é uma condição assim difícil de trato. Ele é extremamente inteligente, pelo que eu sei, né? Extremamente inteligente. Parece que já tem casos desde os 13 anos de idade e ele está estudando, inclusive, dentro da cadeia. Quer dizer, daqui a pouco o sujeito sai. É um caso à parte, né? Sem dúvida nenhuma. No caso dele, a psiquiatria foi unânime em dizer que o elemento intelectivo, a inteligência dele estava preservada, ou seja, seria uma questão de QI, ser mais ou menos inteligente em relação a nós todos. Mas é inteligente e entende perfeitamente tudo o que faz. O que a psiquiatria dizia é que, embora ele sendo inteligente, ele não teria total controle dos seus atos, ou seja, ele sabia que o que ele fazia era certo ou errado, mas não tinha um controle da vontade. E aí foi a grande discussão sobre se o elemento volitivo, que é o controle dos atos deles, estavam preservados ou não, a ponto dele ser julgado totalmente responsável penalmente ou não. Postura que eu defendi, que ele deveria ser integralmente responsabilizado. Tem uma outra situação, o senhor fez 1000 plenários, né? E a maioria deles, todos sem clamor público. E aí tem um lado, que há uns 5 anos atrás, uns 6 anos atrás, tem aquela questão, não sei se nem o julgamento do maníaco teve, acho que teve sim, alguma coisa de a transmissão. Não lembro quais foram os casos que, né? Até porque havia um clamor público muito grande à época, né? A questão da justiça aconteceu agora também nesse caso da menina, do questão do prédio e tal. Mas sempre me dá aquela dúvida da questão da notícia. Então, por exemplo, a notícia noticiada várias vezes estimula, me parece, na cabeça de quem está aí escutando, ou da questão da impunidade, ou a propagação desse tipo de crime. Pode-se notar que quando a gente coloca alguma notícia dessa, vários casos ou aparecem porque nunca apareceram, ou a gente nunca sabe, doutor, se estimula esse sujeito aí, que deve ter um problema social, a cometer um crime desse. O que o senhor acha? A mídia termina ajudando nessa situação ou ela incentiva essa coisa de consciente coletivo aí, que eu vou botar dessa forma?
Eu acho que a sua colocação, Walter, é extremamente inteligente, mas eu vou ser sempre um defensor da liberdade da imprensa. Eu acho que a sociedade se educa, inclusive revelando os seus horrores. Ela vai aprender, não adianta a gente esconder. Recentemente o Supremo foi palco de um debate bastante caloroso. Então se perguntou se deveriam haver os julgamentos ao vivo. Bom, nada do que é humano me é estranho. E nós já temos hoje a figura do Supremo Tribunal Federal composto de juízes ou de ministros formados de carne e osso. Então nós deixamos de mitificar, de tornar aquilo um mito e passamos a entendê-los, e também criticamente, como seres humanos, sujeitos a elogios e a críticas. Dentro do processo democrático, nós temos aí duas advertências. Uma, não perder o respeito pelo símbolo que é o Supremo. Duas, ajudar a fiscalizar o Supremo para que eles entreguem o serviço para o qual eles foram chamados, serviço público, quer dizer, o de guardião da Constituição. Antes, como também num período ditatorial, nós tínhamos problemas que não eram revelados. Isto era a ausência de imprensa ou a ausência de notícia. Então, eu sou favorável, voltando à sua questão, o noticiamento de crimes leva a mais crimes? É uma pergunta que nós nunca conseguiremos estabelecer uma relação de causa e efeito, mas aí sim que vem o critério ético da imprensa. Seria tão interessante quanto noticiar o crime, noticiar a pena com que o réu também foi condenado. Que aí nós teríamos o outro efeito, o outro lado. O equívoco talvez esteja em se dar uma grande dimensão, um grande protagonismo para um criminoso, e isto é estudado na psicologia judiciária, existe a chamada vaidade criminal. O criminoso ele quer ser o maior criminoso do mundo, até este problema ele tem, ele é um ególatra, ele quer ser o maior serial killer do mundo, e aí surge um outro querendo disputar a primazia. Então, nós deveríamos não meramente noticiar o fato, mas mostrar o que o Estado, a sanção que o Estado deu, com igualdade de condições. Ou seja, ao crime sensacional, uma pena sensacional e sensacionalmente noticiada. Nossa, eu tenho milhões de perguntas para vocês. Eu vou parar aqui, senão continuo nessa. Mas acho que a posição do professor Edilson ela é bastante interessante pelo seguinte: estamos num Estado democrático de direito, não temos dúvida nenhuma. E esse Estado democrático de direito, ele tem que ser temperado pelo princípio da publicidade. O princípio da publicidade permeando, não é, toda a nossa administração, todo o nosso poder legislativo, todo o nosso poder executivo. É uma maneira de controle. Se não fosse a mídia, nós não teríamos ouvido sequer falar de uma série de corrupções que nós tivemos aí nos últimos 5, 6, 7, 8 anos. Algumas delas aí que nós conseguimos vislumbrar pelo menos o final do túnel, conseguimos ver aí algumas pessoas punidas. Eu acho que esse é o papel da mídia. O que a mídia não pode, logicamente, é distorcer a notícia. Agora, o fato dela poder retratar o que está acontecendo, eu acho brilhante. Isso é Estado democrático de direito. Tem algumas situações, por exemplo, que agora eu vou começar a entrar muito no jornalismo, mas o senhor acha que a pena, o senhor colocou que é a questão de noticiar a pena, essas penas são, a gente escuta falar, quantos anos é o máximo aqui? 90? 30 anos, 30. Depois ele tem isso, tem aquilo, sai em 15, né? O bandido da luz vermelha, eu não lembro quantos anos saiu. Não, ele deve ter ficado pelo menos os 30 anos, porque depois, salvo o melhor juízo, se utilizou de um remédio da legislação civil para segurá-lo um pouco mais. Isto foi motivo de debate. Eu não sou capaz de explicar corretamente, porque eu não conheço os autos, mas houve o auxílio da legislação civil para mantê-lo ainda segregado, afastado da sociedade um tempo. Mas ele deve ter ficado uns 30 anos, o máximo da pena no Brasil. Doutor, o senhor acha que noticiar esse tipo de pena, ele termina coibindo ou assustando o marginal? Ou não? Ele fala, não, só fico lá 15 anos, aí se eu sair por bom comportamento e vai aquela história toda. O problema que existe é a crença na impunidade, ela ainda é muito forte. E para combater a crença na impunidade, só a notícia da punição também. Então, se nós pegarmos 10 casos em que houve uma absolvição de um possível culpado e noticiarmos isso, nós aumentaremos a crença na impunidade. E se por outro lado nós tomássemos como exemplo 10 casos de uma boa punição, nós começaríamos a pensar que o Estado está funcionando, está punindo.
O que eu não tenho dúvida é que a pena exerce sim um caráter intimidatório no potencial delinquente. Isto é variável de pessoa a pessoa, como também é variável de pena a pena. Se a pena fosse meramente de 2 ou 3 dias de prisão para um potencial traficante de drogas, evidentemente que ele não se absteria de cometer o tráfico de drogas, porque seria só 2 ou 3 dias de prisão, que a rigor nós ficamos presos numa cama com uma gripe, sem ter cometido crime algum. Por outro lado, se a pena for de 20 ou 30 anos, isto serve como um contra-argumento para ele não delinquir. Você me dirá, mas as pessoas não respeitam a legislação penal criminosa. Eu falo, claro, porque é variável de pessoa a pessoa o maior ou menor temor à ameaça da pena que o Estado dá. Agora, que precisa ter uma ameaça da pena, precisa, e a prova que eu dou é uma prova histórica. Nenhum país, em nenhum regime político, em nenhum momento da história abriu mão do direito penal, que não é a solução do drama social, mas sem ele pode ficar muito pior. Professor Cecília? Na realidade é uma coisa bastante complexa, né, Walter? Mas eu estava aqui, enquanto você estava conversando com o professor Edilson, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas, né, para a gente não deixar o nosso internauta aqui sem falar. Então, na realidade, o que eu gostaria de estar agora era trazendo algumas coisas que o nosso internauta está falando. Você nomeia todos? Vou tentar nomear agora, que você me obrigou a colocar o óculos na frente das câmeras, agora eu faço tudo, né? Não tem problema nenhum. Né? Então vamos lá, tem aqui uma pergunta do Rui, né? Que pergunta não, ele faz um comentário em razão aí da fala do professor Edilson, que ele fala que os maníacos na realidade buscam notoriedade e acabam sendo estimados pela mídia, né? Não sei se chega a ser estimados, mas que durante um momento eles conseguem ter todo o foco de atenção, né, professor? É verdade. Deixa eu me ver uma outra coisa aqui, que eu acho que tinha uma pergunta que era interessante. Tem aqui, o Sérgio faz uma pergunta aí, dirigida aí ao professor Edilson, que ele fala do seguinte, gostaria de saber o que o senhor promotor acha dos abusos em instituições psiquiátricas. O senhor acha que realmente temos abusos aí em instituições, professor? Não, sem dúvida nenhuma existe abuso, não somente na instituição psiquiátrica. O abuso faz parte do gênero humano. Nós temos abusos em vários segmentos e incumbe numa democracia denunciá-los e a gente tentar coibi-los. O que eu quero dizer é, o crime é um abuso elevado à máxima potência contra um outro ser humano. Para coibir o crime, nós não inventamos nada mais inteligente do que a ameaça de uma pena. O abuso, se ele não configurar exatamente num crime, mas ele estiver abaixo, ele está sujeito a uma sanção administrativa. E o Cecília é um excelente professor de direito administrativo, sabe disso. O que nós não podemos é que o abuso exista tal como o crime e não haja uma resposta da sociedade politicamente organizada para combatê-los, né? Nossa, tem várias aqui. Vou só pedir nós estamos aí com o chat bem lotado de internautas, a gente está tentando aí peneirar algumas coisas. A Thaís, que é do Rio Grande do Sul, ela diz que fica em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é advogada também, gostaria de saber quanto à catalogação dos criminosos, o que o senhor acha, se é mais interessante remeter para tratamento ou presídios, né? Catalogar criminosos, ou tratamento em presídio, ou tratamento penal em presídio, ou a questão da clínica. O maníaco do parque foi considerado semi-imputável? Pergunta ela. Não, eu até combati a expressão maníaco do parque porque ela já enseja no rótulo uma sugestão de que ele seria anormal psiquicamente. Maníaco pela reiteração dos crimes praticados por ele, que seria mais ou menos a ideia do serial killer em inglês. Os laudos psiquiátricos reputaram-no semi-imputável. Mas eu estudei, viajei por vários países e trouxe a última palavra da psiquiatria mundial e trouxe ao debate com os psiquiatras brasileiros, no sentido de que este tipo de personalidade do serial killer é uma das variantes da personalidade normal. É uma personalidade que nós não gostamos, que nós não aplaudimos, mas que nós não podemos